Vamos começar aqui a nossa entrevista, né, com o Dr. Alisson Bezerra. Muito bom, viu, amigo, estar aqui te recebendo para a gente começar essa conversa sobre um tema que nos deixa tão inquietos, né? É algo muito atual, muito contemporâneo, e a gente ainda não tem muitas respostas sobre isso que é a inteligência artificial, né, no nosso país, no judiciário, e vai ser importante conversar com você sobre isso. Estou muito feliz em lhe receber, e os alunos da pós em Direito e Tecnologia do IMD, especialmente do módulo Tributação e Tecnologias Disruptivas, vão receber essas informações, todo esse debate que a gente pode fazer aqui, essa conversa, na verdade, sobre o tema. Dr. Alisson Bezerra é juiz federal, titular da vara de Ceará-Mirim, da 15ª Vara, mestre em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo e atualmente coordena a residência em Inteligência Artificial e Business Intelligence da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, né? E teria aí condições de nos dar algumas informações sobre esses questionamentos que a gente faz, né? E por isso que eu já vou começar perguntando como é que está sendo a instalação dessa inteligência ou automação. Primeiro, se você quiser até diferenciar aí o que é que vem sendo usado na Justiça Federal do Rio Grande do Norte, fique à vontade. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite, professora Caroline. Sei que é um prazer estar aqui e dizer tanto para você quanto para os alunos que estou plenamente disponível para ajudar no que for possível. Eu não sou bem da área de tecnologia, gosto um pouco de informática, isso é tudo, e meu trabalho junto aos alunos de residência de TI dentro da Justiça Federal, a gente tem um programa lá de 1 ano e 6 meses, a gente já está na segunda turma, está acabando a segunda turma agora, provavelmente vamos iniciar a terceira próximo ano. Esses alunos fazem especialização em tecnologia e desenvolvem programas para a Justiça Federal, né? Eu coordeno uma parte desse grupo, que é o de Business Intelligence, de Inteligência Artificial, e meu objetivo lá é meio que traduzir para eles algumas nuances do processo, algumas nuances do direito, para que eles possam implementar isso dentro da informática, né? Já que as aulas que eles têm lá são basicamente com professores da tecnologia da informação. Bem, dentro da justiça, a gente está desenvolvendo alguns programinhas, né, alguns robôs, dois que a gente basicamente já está trabalhando com eles. Eles usam mais a automação do que a inteligência artificial, propriamente dita, né? Automação, a gente pode dizer assim, de forma bem superficial, que é um modelo básico que a gente já está acostumado a utilizar no computador. Você dá um padrão e o computador responde, né? Você aperta Enter e ele cria um parágrafo, muda para a linha seguinte. Isso é automação. Inteligência artificial é algo mais evoluído, em que você dá alguns padrões e ele interpreta aqueles padrões e dá uma resposta. E vai aprendendo naturalmente, não, vai aprendendo artificialmente com o tempo. Na justiça, a gente ainda está, vamos dizer assim, engateando em termos de inteligência artificial. A gente ainda não tem um projeto pronto de inteligência artificial, mas já tem alguns de automação. E um deles, inclusive, é dentro do processo de execução fiscal. Certo. E você poderia nos dizer como é que está, até que fase da execução fiscal essa automação vem atuando, como é que está nas varas de execução fiscal, se você tem, né, algum dado que possa nos fornecer. A gente criou um projeto para receber a petição inicial. A gente pegou os padrões da Fazenda Nacional e dos conselhos regionais
e treinou a máquina para que ela identificasse, nesses padrões, ela extraísse dessas petições o básico de um despacho inicial da execução fiscal. E aí é basicamente a questão do valor, a questão do CPF da parte, a questão do endereço e a questão do nome da parte. Com base nessas informações, ele extrai esses dados, cria um despacho e movimenta esse processo automaticamente para o juiz. O juiz analisa, se tiver tudo ok, ele valida e a parte aí é citada. É um despacho inicial de execução fiscal. Esse processo, esse projeto, basicamente, durou todo o ano passado e nós estamos em fase praticamente terminal nele, a gente está praticamente terminando ele. Ele está trabalhando com um razoável sucesso. Nos últimos meses, de janeiro para cá, nós fizemos 1.259 despachos. Desses, 822 foram com sucesso, quer dizer, a grande maioria, porque o robô também diz, quando ele não consegue fazer, ele diz, eu errei, então não vou movimentar. Né? Ele movimentou esses processos para o juiz, e o juiz aí deu seguimento. Qual é o objetivo? O objetivo, talvez essa seja uma das grandes perguntas que se deva fazer, é tentar, porque esse é um despacho repetitivo. Né? O grande objetivo da inteligência artificial, para mim, e eu gosto de ver dessa forma, não é substituir o trabalho humano, é ajudar naquelas tarefas que são mais repetitivas, pelo menos dentro do judiciário, naquelas tarefas que eu digo, a tarefa de carimbador, retirar o servidor ou o juiz que está lá carimbando, para que ele possa se dedicar a realmente analisar o processo. Né? Tem várias que recebem na Justiça Federal hoje 1.500 processos por mês. Né? E a gente entre aspas, obrigado pelo Conselho Nacional de Justiça, são as metas que eles criam, a julgar mais do que a gente recebe. Então, não tem como o juiz julgar 1.500 processos por mês, analisando o direito de cada um. Né? Nem que ele tenha ali 20 assessores. Então, o que a gente está tentando hoje é buscar mais qualidade para o julgamento e deixar a inteligência artificial, a automação, cuidar dessa parte mais burocrática. Então, nesse caso específico do despacho da inicial da execução fiscal, um servidor levava cerca de 8 minutos para extrair esses dados, criar um despacho e movimentar. E hoje, o robô, ele leva, dependendo da petição inicial, o máximo que ele leva hoje é de 25,7 segundos. A média hoje é de 2,57 segundos. Né? Então, você veja que antes, uma coisa que levava entre 5 e 8 minutos, hoje está levando 2,57 segundos. É bem mais rápido. E paralelamente a isso, considerando que o robô vai fazer essa tarefa, o servidor pode olhar questões mais profundas do direito da parte e que é o que realmente importa. Certo. E só uma dúvida mesmo. Tudo que é movimentado pelo robô, ele é chancelado, vai aparecer que o robozinho movimentou, né? Assim? E Essa aí. foi uma discussão que os residentes me perguntaram, né? O que é que a gente tem que colocar uma mensagem, né? E aí a gente passa mais para a parte ética, vamos dizer assim, dessa questão toda da automação da inteligência artificial. Isso foi uma discussão, até eu inicialmente não estava preparado para essa pergunta, realmente a gente se debruçou sobre o assunto e decidiu que sim, que tudo que o robô fizer vai estar lá uma mensagem, processo movimentado pelo robô, tudo, absolutamente tudo. Tanto o servidor tem essa informação, quanto o jurisdicionado vai ter também. Certo. Então, só para recapitular, na execução fiscal, ele faz essa análise inicial, né, para fazer a citação, enfim, eventuais intimações também. Lembrando que a execução fiscal não é exatamente um processo em que há efetivamente uma sentença, não necessariamente vai haver, né? Mas pode ocorrer nos embargos ou nos embargos da execução, ou haver uma exceção de pré-executividade, né, também. E aí eu queria saber, nessa parte aí, o robô atua? Será que já existe, ou ele atua só ainda instrumentalmente? Ele já atua
por exemplo, admitindo uma exceção de pré-executividade, que é muito complicado, né? Mas ele já faz alguma... Não, a gente ainda não tem avançado para isso, não. Como eu disse, hoje o objetivo da gente é fazer cálculos, preencher RPV, fazer estimações, estamos criando agora, estamos tentando criar um robô, um chatbot para fazer atendimento, que a gente perde muito tempo com atendimento, a parte liga só para saber como é que está o processo dela. Então, assim, a gente não está pensando ainda em fazer minutas de decisões, minutas de sentenças, né, aprendizado de máquina para esse tipo de coisa. Mas eu não tenho dúvida que isso vai chegar em algum tempo no futuro. A coisa está andando muito rápido e eu acredito que vai chegar a isso. Eu tenho um projeto lá que talvez com a próxima turma a gente possa implementar de criar um robô para ler a petição inicial e indicar os recursos repetitivos, possíveis recursos repetitivos do STJ ou do Supremo Tribunal Federal, né, sobre aquele assunto, né, as questões, que agora me fugiu o nome. De acordo com os termos repetidos, termos Exatamente. Que vão estar na petição, né? Então... Exatamente. Né? Isso seria um projeto grandioso, porque hoje a gente já tem 900 e tantos temas no Supremo, eu acho que já passou até de 1.000, no STJ também, mais de 1.000 temas de recurso repetitivo e repetição geral, lembrei agora, e é muita coisa. Antes a gente tinha 200, 300 súmulas, né? Eu me lembro quando eu estudei para concurso, eu estudei as 300 súmulas lá do STJ, do Supremo, tudo, os precedentes. Isso. Era mais fácil de você memorizar. Agora, 1.000 e tantos recursos repetitivos e repercussões gerais para você memorizar é muito complicado. E isso está se evoluindo cada vez mais. Então, treinar um robô para fazer isso, para dizer, olha, nesse caso aqui, provavelmente o STJ já tem um recurso repetitivo que, inclusive, né, gera uma certa vinculação, vamos dizer assim. O Supremo já decidiu isso também, com repercussão geral, e o juiz fica mais atento. Até porque o Código de Processo Civil novo permite que, na inicial, você já julgue conforme o Supremo nesses casos. Então, assim, seria uma forma de você até agilizar o julgamento. Então, o robô, nesse caso, ele iria dar um alerta. Isso aqui, possivelmente, já foi decidido em repercussão geral pelo Supremo. E aí, o servidor ia ler mais atentamente, o juiz ia ler mais atentamente e verificar se realmente aquele caso se amolda, vamos dizer assim, ao que já foi decidido de forma repetitiva. Certo. Hoje tem uma ferramenta excelente, que é a pesquisa pronta, né? Já ajudaria, inclusive, já fazendo toda essa coletânea, né, de julgados, quando não há um repetitivo efetivamente. E aí eu ia perguntar agora, relativo, assim, ao processo tributário, qual a sua opinião, porque o processo tributário tem algumas peculiaridades, né? Por exemplo, na execução fiscal, é atribuído a uma pessoa a responsabilidade por pagar o tributo, né? Quando o responsável é realmente, por exemplo, no caso de uma pessoa jurídica, quando é uma pessoa jurídica, ela é citada e há realmente o pagamento, ok. Mas quando não se encontram bens dessa pessoa jurídica, há uma tendência, inclusive, há súmulas, né, no STJ, há toda uma jurisprudência nesse sentido, de ir buscar, né, em razão de alguns, quando cumpridos alguns requisitos, vai se buscar aí o patrimônio dos sócios, né? Só que, assim, nesse caso, há toda uma, né, toda uma jurisprudência já trabalhada, já, digamos assim, já tradicional nesse sentido. Será que usar automação, usar também inteligência artificial nos casos de execução fiscal, principalmente quando se verifica que não houve o preenchimento efetivo de todos os requisitos? Vou exemplificar. Lá na súmula 435, se diz que na 430 do STJ, se diz que o mero inadimplemento do tributo não gera, né, a responsabilidade, certo?
não gera o redirecionamento. E a 435, ela diz que a dissolução irregular já presume, já dá a presunção de que houve a dissolução irregular, quando há o fechamento das portas, por exemplo, já presume que houve essa dissolução irregular, autorizando o redirecionamento da execução fiscal. Só que é o seguinte, existe toda uma discussão hoje quanto a essa responsabilidade tributária, em alguns casos em que as pessoas não efetivamente deram causa àquela dissolução irregular, e já se tem afastado, aí você vai ter jurisprudência diferente na primeira turma e na segunda turma do STJ, já se tem afastado em alguns casos esse redirecionamento. Será que colocar um algoritmo geral, para as execuções fiscais, no caso de um julgamento, não acirraria essa dicotomia aí, fisco e contribuinte? O que é que você acha? Eu não tenho dúvida. Eu acho que para qualquer julgamento, isso vai trazer, e aqui eu vou usar uma palavra mais fácil, seria injustiças, vamos dizer assim, né? Apesar de o conceito de justiça ser extremamente fluido, cada um tem o seu, mas vamos tentar falar isso, já que a gente está falando para alunos. Então, assim, eu não tenho dúvida que se a partir do momento que você colocar um robô para decidir o mérito, e aí seria uma questão de mérito, né, sobre a legitimidade ou não, sobre a responsabilidade ou não de um representante de uma pessoa jurídica determinada, eventualmente ele vai trazer injustiças. Vão me contrapor dizendo, mas isso vai estar sempre supervisionado por um ser humano. É verdade, isso aí eventualmente vai minorar essa situação. Mas, se você colocar isso em larga escala, eu acredito que muitas vezes o ser humano vai tender a acreditar no robô e não vai fazer como deveria realmente seu dever de casa, e vai acabar passando vai ser muito injustiças. tentador, né? Vai ser muito Exatamente. tentador fazer com que esse trabalho automático Exatamente. prevaleça, né? Quem Principalmente entende mais porque de são inteligência, muitos. quem entende mais de inteligência artificial vai dizer assim, mas a máquina vai aprender, né? O machine learning, o deep learning, a máquina vai aprender. Então, no começo pode ser que ela erre, mas depois esses erros vão ser sempre menores. Isso também é verdade. Mas, assim, dentro do espectro humano, eu posso lhe dizer, professora, que, assim, eu não tenho um dia dos 18 anos que eu trabalho como juiz, que não chegue uma coisa que eu nunca vi na vida, totalmente diferente, um caso. Não tem um dia que um servidor não me ligue, como é que a gente vai enfrentar essa questão? Então, assim, é bem complicado da gente realmente colocar a máquina para essas questões. Eu prefiro dizer que é melhor que a gente trabalhe com coisas repetitivas, com cálculos, com movimentos repetitivos, com alertas, né? Coisas desse tipo. Por exemplo, a gente tem um trabalho gigante para identificar a prevenção na justiça, porque muitas vezes os advogados, ele entra com ação aqui, aí depois entra com ação no CRETA, que é no Juizado Especial, aí entra com ação no PJE em outra cidade, né? E os sistemas não se comunicam, ou então ele muda a parte, ou muda uma parte do nome da parte. Então, por exemplo, a prevenção é um problema sério para a gente na Justiça Federal. E para identificar a prevenção, a inteligência artificial seria uma coisa muito boa, porque ele iria analisar o conteúdo da petição inicial e comparar com aquele outro conteúdo, né? E gerar um alerta lá. Olha, isso aqui indica uma possível prevenção. Então, eu prefiro que a gente trabalhe com inteligência artificial nesses casos do que necessariamente com julgamentos. Não, principalmente porque tem, né, toda aquela polêmica, todos aqueles dilemas éticos, né, hoje em torno do que seriam essas decisões, principalmente porque os algoritmos, eles são alimentados com, né, a PLN, que é o processamento de linguagem natural. E o processamento de linguagem natural, ele envolve, muitas vezes, mesmo que a gente não esteja vendo, não seja perceptível, mas envolve preconcepções, né? Muitas vezes um termo, e às vezes até regionalismos, um termo que é usado até juridicamente em um canto, ele é mais usado
de um certo modo, ele pode ser usado de outra forma. Então, as interpretações dentro da linguagem, elas são, né, plurimas. O próprio, se não fosse assim, se a linguagem não fosse algo tão complexo, né, que é o nosso instrumento de trabalho, não haveriam tantas obras, né? Você vê toda a obra de Lourival Villanova em torno da teoria da linguagem, para que a gente pudesse ter essa preocupação com construir nomenclaturas, que inclusive é uma peculiaridade do direito tributário, sempre essa preocupação com a linguagem. E aí, dentro, por exemplo, de execução fiscal, de processos tributários, uma anulatória, né? Como é que isso iria se processar? Seria realmente muito complicado, né? Para a decisão, né? Eu digo até é tema do meu livro, que a gente tem, o próprio julgador já tem suas pré-compreensões, ele já joga essas pré-compreensões, esses preconceitos dentro do julgamento dele, dentro do processo. E eu costumo dizer também que a inteligência artificial, ela é como se fosse um amplificador. Ela Sim. Pega essas pré-compreensões e multiplica por bilhões de vezes, né? Então, assim, treinar um robô para decidir de uma determinada forma é extremamente complicado, porque vai depender de quem vai treiná-lo. Exatamente. Ainda que você diga, não, mas ele só vai trabalhar em processos repetitivos. Aí você teria duas questões. Uma é o detalhe daquele processo em relação aos outros. E o segundo é que dificilmente você vai conseguir identificar aí uma forma, se você realmente não vir uma argumentação diferenciada, dificilmente você vai verificar aí um argumento novo para fazer um distinguishing ou coisa desse tipo, para realmente evoluir. Você vai ficar naquela repetição para o resto da vida. Então, assim, realmente, julgar hoje é uma coisa bem difícil para um robô. Uma vez eu estava no Campus Party e eu estava numa palestra sobre inteligência artificial dentro do direito, né? E o palestrante disse assim, eu acredito que o robô nunca vai substituir o juiz, né? Ele falou basicamente assim, porque o juiz precisa, dentro do julgamento, e principalmente quando ele está numa audiência, ele precisa ver questões como reação da parte, nervosismo, a linguagem corporal, a forma como a fala faz, a indecisão, tudo isso, as pré-compreensões, tudo disso, do ser humano, o robô não vai conseguir traduzir nunca, né? E aí um professor que era de fora disse, olha, eu trabalho com inteligência artificial há 10 anos e eu concordo. Eu acho que realmente o robô não teria condições de substituir o juiz hoje, não. Mas eu diria que mais ou menos lá daqui uns 30 anos, o robô vai conseguir identificar um sorriso, uma tristeza e uma mentira muito melhor do que o ser humano. Aí eu me assustei. Então, assim, é uma coisa muito nova, a gente ainda está engateando nisso. Hoje eu diria que não é possível e seria muito precipitado a gente criar robôs para julgamentos, mas também não posso dizer que daqui a 30, 40, 50 anos isso não vá ser implementado, né? Dizem que os carros do futuro vão ser mais seguros que os carros feitos hoje. Então, assim, é uma coisa a se ver. Não, e principalmente porque seria mais fácil se tivéssemos tratando de uma ciência exata, né? E, e nada é exato. E se a gente for ver, eu estava lendo sobre inteligência artificial na medicina, que já se usa a inteligência para ler alguns exames, mas mesmo isso, uma universidade na Califórnia, já estava fazendo uma pesquisa, porque estavam tendo muitos erros, né, dentro do algoritmo que foi colocado, dentro de quem alimentou aqueles dados, aquilo, dentro da ciência médica, já estava ultrapassado. Então, veja, se dentro do direito a gente fala toda hora que o direito é vivo, que a linguagem é viva, então teria que haver também um aprendizado de máquina constante, né? Contínuo, seria algo realmente muito avançado, né? Talvez hoje a gente ainda não tenha esse investimento no Brasil.
E aí, para terminar, eu queria saber o seguinte: tem projeto, você falou, né, de inteligência artificial aqui para a Justiça Federal, né? Ainda tem essa automação, mas para os próximos anos, o que é que tem assim de expectativa, de perspectiva para ser implementado? A gente está desenvolvendo um chatbot, como eu lhe falei, para atendimento às partes. Um dos objetivos é que a parte, que o chatbot dê o resultado do processo para a parte, e se ela realmente for uma parte, a gente traduza esse juridiquês, ao invés de dizer que está concluído, dizer que está com o juiz, dizer que foi procedente, dizer que ela ganhou, coisas desse tipo, e realmente traga essa informação. Excelente. Esse é um processo de inteligência artificial. Tem outro projeto de leitura da petição inicial e indicação de precedentes, né? Tem outro projeto de verificação da condenação, do valor da condenação, atualização desses valores e preenchimento da RPV do precatório. Basicamente, são esses três que eu estou lembrado agora com inteligência artificial. Existem alguns de classificação também, por exemplo, a gente tem um problema sério, porque muitos advogados têm uma certa impaciência quando vão dar entrada na ação, na petição inicial, de classificar corretamente o processo. E isso, quando a gente vai lá fazer pesquisas e gerar nossos dados, isso traz um problema enorme. Então, a gente tem um projeto de classificação desses processos, de acordo com a petição inicial, de acordo com a sentença, né, por inteligência artificial, seria uma leitura da petição inicial e uma indicação pelo robô de qual seria a classe processual mais correta. Então, tem algumas coisas desse tipo. Nada ainda efetivamente para julgamento. Certo. E só para finalizar mesmo, a última pergunta, assim, que aí fique à vontade para responder. Diante de todo esse contexto de inteligência artificial, dessas dificuldades, enfim, e de uma possível resposta mais célere, digamos assim, de uma prestação jurisdicional mais célere, se você estivesse, né, como cidadão, sendo parte de um processo, você gostaria que o seu processo fosse julgado mesmo, por uma inteligência artificial, não só aquele passo a passo? Como é que você se sentiria? Não, hoje não. Hoje eu iria me sentir bem incomodado se meu processo fosse julgado por uma inteligência artificial, por um robô. Eu confesso que eu iria sentir bem incomodado. Me causa estranheza, me causa uma certa repulsa saber que não estou sendo julgado por um ser humano ainda. Certo. Que não acredito ainda que o computador pudesse ler, por exemplo, num processo de dano moral, toda aquela angústia que você tenta passar numa audiência ou numa petição inicial. O fator humano ainda é muito, sim, com certeza, muito importante, né? Aqueles filmes futuristas que a gente vê, aquela inteligência artificial quase humana, né? Aquela coisa das máquinas tentando dominar, as máquinas realmente tendo vida própria e podendo, né, julgar, podendo sozinhas até, como Matrix, né? Que as máquinas dominam, a gente é apenas um instrumento né, de um combustível lá para alimentar todo aquele sistema, o Exterminador do Futuro, né, que a própria Skynet, a Skynet está dominada, estamos um pouco distantes, né, tem muitos filmes que retratam isso. Eu prefiro pensar na inteligência artificial como algo que vai nos ajudar a fazer nosso trabalho, não algo que vai nos substituir. Sim. Porque me causa repulsa, me causa angústia quando alguém diz, você é empolgado com inteligência artificial, mas ela vai substituir o trabalho humano. Eu não gosto disso, eu não gosto desse pensamento. Eu gosto do outro que diga, como desde a criação da máquina a vapor, desde lá, a informática, vamos dizer assim, a industrialização vem ajudando o ser humano, vem ajudando e outras horas prejudicando, mas vem mais ajudando do que prejudicando o ser humano. Eu penso que a inteligência artificial é apenas mais uma engrenagem nessa de nos ajudar a fazer as coisas melhores e não nos substituir.
Excelente. Então, eu só tenho a agradecer pela sua participação, foi ótimo. Queria que você, por favor, pudesse disponibilizar um e-mail funcional, pode ser para caso os alunos tenham interesse em pesquisar, né, algo relacionado à inteligência artificial na Justiça Federal. Se você poderia deixar o seu contato e muito obrigada pela participação, mais uma vez. Nada. Meu e-mail funcional é Alisson, se escreve assim, HALLISON, N de navio no final, @jfrn.jus.br. Na página da Justiça tem lá, em magistrados tem meu e-mail funcional, e também tem os números de telefone fixo da Vara de Ceará-Mirim. Estou à disposição, quem quiser pode me mandar e-mail e telefonar, que é um assunto que eu gosto muito e sempre que eu respondo essas coisas, na verdade, eu estou aprendendo. Muito obrigada. Então é Obrigado. isso. E vamos lá.